É muito bom estar de volta para a lição número 4 da nossa série sobre a missão de Deus, aqui no canal Classe de Professores. Seja muito bem-vindo conosco aqui, muito bem-vinda conosco. Muito obrigado por sua receptividade aqui nesse canal. A lição 4, compartilhando a missão de Deus. Nós vamos tomar a história de Abraão nesta semana como base e vamos descobrir qualidades de quem compartilha a missão de Deus. Quais são essas qualidades? A primeira qualidade que aparece na história de Abraão, em Gênesis capítulo 18, é a qualidade conhecida como hospitalidade, ou seja, aquela capacidade de receber com carinho, com atenção as pessoas, tratá-las bem, né? Nós temos aqui a história do episódio em Gênesis 18, de Abraão recebendo 3 viajantes. E nós aprendemos nessa história do recebimento de Abraão, dessa sua hospitalidade, 3 lições. Em primeiro lugar, é que para sermos hospitaleiros, nós devemos tomar a iniciativa. O texto bíblico diz assim, que quando Abraão os viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Gênesis 18, verso 2. Então, a iniciativa deve ser nossa. Muita gente, às vezes, na própria igreja, tem aquele negócio, eu sou tímido, eu não consigo interagir com as pessoas, né? Mas uma boa receptividade, uma boa hospitalidade começa sempre comigo. Eu tenho que tomar a iniciativa. Muita gente se queixa, lá na igreja eles não me atendem, lá na igreja não me receberam bem. Mas escuta, e quando eu estou lá na igreja, o que eu faço para receber bem as pessoas? Qual é a minha iniciativa? Qual é a minha atitude nesse caso, né? Então você tem algo interessante aqui. Um segundo ponto que a gente aprende com a hospitalidade de Abraão é que ele ofereceu algo bom. Ele deu um presente, né? A Bíblia diz que ele ofereceu água, comida e lavagem dos pés, que era uma coisa tradicional naquela época, né? Que as pessoas chegavam, andavam em estradas poeirentas e então com sapato aberto, né, sandália, por exemplo, e aí os seus pés eram lavados numa atitude de bondade, de benevolência, de carinho para com a pessoa, fazia parte da hospitalidade, né? Um terceiro ponto que a gente entende aqui é que Abraão deixou os seus visitantes à vontade em sua casa, sem constrangê-los. É outro ponto extremamente interessante que pode ser aplicado tanto a recepção na igreja quanto a recepção em nossa casa ou em qualquer outro lugar. Receber bem as pessoas. Hospitalidade é uma marca de um bom missionário, de uma excelente missionária, né? Segundo ponto que aprendemos segunda qualidade que a gente aprende aqui, que na verdade podia ser a primeira, é amor, né? Abraão, ele amava as pessoas, né? Você lembra daquele episódio de Sodoma e Gomorra, né? Que estava para ser destruída e Abraão foi pleitear com Deus, intercedendo, clamando pelos pecadores de Sodoma. Ele podia dizer, não tem nada a ver com essa gente, que morram todos queimados. Mas ele amava as pessoas. Eu sempre digo que uma das primeiras características de um missionário, de uma missionária, é amar as pessoas. Se você não ama, você não vai sair de casa para dar um estudo bíblico. Se você não ama, você não vai ajudar com uma cesta básica uma família que está precisando. Se você não ama, você não vai aconselhar alguém. Se você não ama, você não vai orar por alguém. Então, é interessante que Abraão aqui, ele baseou o seu pedido naquilo que ele conhecia do amor de Deus. Ele sabia que Deus era amor e ele intercedeu por aquelas pessoas, né? E o amor pelas pessoas, diz o livro Patriarcas e Profetas, página 109, o amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Que coisa fantástica e necessária para mim e para você. Terceiro ponto aqui que um missionário tem, hospitalidade e amor. Então você tem oração aqui, né? Abraão orou intercedendo por Sodoma, né? Ele não somente falou em amor, mas ele agiu. Ele clamou em oração pelos possíveis, né, justos de Sodoma. Se por acaso tiver alguém, Deus, que ele seja salvo.
Infelizmente, só se salvaram 3 pessoas, né? Ló e as suas 2 filhas, porque a mulher dele, no caminho, virou uma estátua de sal, né? Nossa missão não pode ter êxito sem oração. Essa é uma grande verdade, né? Oração intercessora pelas pessoas, as quais evangelizamos. É verdade que só 3 se salvaram, mas se salvaram. Nem todos vão atender o convite do Evangelho, o convite divino feito através de nós, né? Mas nós precisamos continuar amando e orando. E, por último, uma característica que nós descobrimos em Abraão como missionário foi a sua submissão à vontade divina. Abraão demonstra uma entrega e uma submissão total a Deus em pelo menos 3 ocasiões. Primeiro, quando ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, né? Ele deixou tudo e saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para um lugar que Deus lhe mostrou. Isso é submissão. Ele confiou em Deus, né? Ele sabia que Deus ia lhe dar o melhor. Depois, na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Quando confiou na justiça de Deus, né? Quando o seu sobrinho Ló preferiu buscar o melhor para si. Ele queria o melhor do campo e ele pegou, e Abraão disse, não, eu vou para qualquer lugar, né? E também, em terceiro ponto, o que podemos destacar aqui, também na questão de Sodoma e Gomorra, que mesmo intercedendo por aquelas pessoas, no final Abraão se tranquilizou dizendo, bom, a justiça de Deus está sendo feita, elas serão destruídas por causa do pecado, e Deus foi justo com essas pessoas. Então você tem aqui um Abraão submisso à vontade de Deus. Um missionário precisa ser submisso à vontade de Deus. Deixa Deus cumprir a sua vontade. Não queira você fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, né? Pergunta aos seus alunos, só para a gente concluir a lição dessa semana. Você tem uma lista de pessoas pelas quais você está orando? É muito importante isso. Nós sempre desafiamos as pessoas a terem pelo menos 5 amigos amigos e amigas pelas quais eles estão orando. É um vizinho, é um parente, é um ex-adventista, é alguém das suas relações. Ore por essas pessoas e depois de algum tempo fale a elas que está orando. E depois de algum tempo convide-as para estar na igreja e, se for possível, convide-as para estudarem a Bíblia com você. Você vai ver que isso tem um resultado tremendo na vida dessas pessoas. Então, pergunte aí a sua unidade, a sua classe. Você tem uma lista de pessoas pelas quais está orando? Que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta de novo aqui com Classe Professores. Um abraço e até lá.